Olá, meus irmãos, Deus vos abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mais esta conversa nesta hora, hoje eu quero comentar alguns parágrafos da mensagem As 70 Semanas de Daniel e também a mensagem da Era de Laodiceia para falar a respeito desse tempo do fim, da pedra de coroa que viria sobre a igreja. Naturalmente essa pedra é Cristo. E Cristo está manifestado através de sua palavra, vivendo através do seu corpo, que é a igreja. Porque esta é a segunda parte do grande mistério do sétimo selo. Primeira parte, Deus em Cristo. Segunda parte, Cristo na igreja. Por isso a verdadeira igreja, ela tem recebido o discernimento de espírito. Veja, para discernir o corpo de Cristo nesse tempo presente. Veja, aonde a palavra está manifestada, porque Jesus é a palavra, e aonde está a palavra manifestada, ali está o corpo de Cristo, de acordo com Mateus 24. Onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Então temos uma escritura muito importante em Daniel, capítulo 2, que foi o sonho que teve Nabucodonosor. Ele ficou tão impressionado com o sonho, mas ele esqueceu o conteúdo do sonho. Então ele manda chamar seus sábios, os seus intérpretes, os seus astrólogos, e eles então pediram que o rei contasse o sonho. Mas o ponto estava em que o rei não lembrava de nada, de nenhum símbolo, absolutamente de nada. Então, todos aqueles homens não puderam decifrar o sonho de Nabucodonosor. Então foi chamado Daniel. Veja, um tipo perfeito do profeta do tempo do fim. A era gentílica começou com um profeta e terminaria com um profeta. Um profeta que poderia interpretar sonhos, interpretar visões. E ele foi chamado, e ele então pediu um tempo para jejuar e orar. Então ele entrou, pela graça de Deus, no silêncio do rei. E ele trouxe a interpretação da verdade da palavra. Um tipo perfeito do profeta do tempo do fim, que interpretaria o silêncio de Apocalipse 8, verso 1. Agora, não entrando na mente do rei Nabucodonosor, mas agora entrando na mente do próprio Deus, porque a terceira etapa é a revelação pessoal de quem Jesus Cristo é. Como ele vive, qual o seu plano, qual a sua obra redentora no tempo do fim. Os mistérios que estavam na parte de trás da mente de Deus seriam revelados nesse tempo para trazer à igreja a fé de arrebatamento. Então veja Daniel capítulo 2, verso 40 a seguir. E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que visse dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que vistes do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas, veja, nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre, da maneira como vistes que do monte foi cortada uma pedra, sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. E certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o profeta prega na mensagem A Era de Laodiceia, referindo-se ao mensageiro da última era, referindo-se ao profeta de Malaquias 4, ao anjo de Apocalipse 17, veja, que Deus traria, veja, um mensageiro
aqui no tempo do fim. E esse mensageiro, veja, introduziria Jesus Cristo no meio do seu povo, porque a pedra de coroa é Cristo, e Cristo é a palavra. Então veja, a igreja receberia esse ministério, que seria idêntico ao de Jesus Cristo, e esse ministério daria entrada a essa pedra de coroa. Veja que essa pedra cortada sem mãos que Daniel viu, que veio para estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Então, na página 296, falando a respeito desse dia, veja agora, nesse último dia, deve haver um profeta. Agora, abre parênteses, não uma profetisa. Nós temos a profetisa da igreja adventista, nós já tivemos muitos Elias, mantos de Elias, capa de Elias, muitos personificadores. Veja, embora nesta era haja mais mulheres pretendendo dar a revelação de Deus do que homens, e a palavra infalível diz que ele, o profeta, revelará os mistérios ao povo do tempo do fim e converterá os corações dos filhos de volta aos pais. Há aqueles que dizem que o povo de Deus vai se juntar através de uma revelação coletiva. Eu contesto essa declaração. É uma suposição pobre e inválida em face de Apocalipse 10, verso 7. Agora, eu não nego que as pessoas profetizarão nesta última era e que seus ministérios possam ser e serão corretos. Eu não nego que haverá profetas como no dia de Paulo, quando houve um profeta chamado Ágabo que profetizou de uma grande fome. Eu concordo que isso é assim, mas eu nego, sob a infalível evidência da palavra, que haja mais do que um mensageiro profeta maior que revelará os mistérios contidos na palavra e que tenha o ministério para converter os corações dos filhos aos pais. O assim diz o Senhor, permanece através de sua palavra infalível e permanecerá e será vindicado. Há um mensageiro profeta para esta era, com base apenas no comportamento humano. Qualquer um sabe que onde há muitas pessoas, há igualmente opiniões divididas sobre pontos menores de uma doutrina maior que todos aceitam, que então terá o poder da infalibilidade e que deve ser restaurada nessa última era, pois essa última era voltará a manifestar a noiva da palavra pura. Veja, isso significa que teremos a palavra uma vez mais, como foi perfeitamente dada e perfeitamente compreendida nos dias de Paulo. E eu lhe direi quem o terá. Será um profeta completamente vindicado ou até mesmo mais completamente vindicado do que qualquer outro profeta de todas as eras, desde Enoque até esse dia, porque esse homem terá necessariamente o ministério profético da pedra de coroa, e Deus o manifestará. Ele não precisará falar por si mesmo, Deus falará por ele através da voz do sinal. Então isso é muito importante. Quando Deus envia um sinal, veja, por trás desse sinal há uma voz. E todos nós sabemos que Deus envia um profeta com uma mensagem, e essa mensagem é vindicada pelo pilar de fogo, como foi no primeiro êxodo, como foi no segundo êxodo com Paulo, e agora no tempo do fim, no terceiro êxodo, a mesmíssima coisa. Um profeta vindicado, com um sinal vindicado e escriturístico. Veja, então, tomando essas escrituras e juntando-as com a mensagem As 70 Semanas de Daniel, parte 3, veja, falando a respeito dessa restauração profetizada aqui para o tempo do fim, nós temos então a vinda da era de Lutero, logo a era de Wesley, logo a era pentecostal. Veja, lá atrás, eles tiveram muitas personificações, veja, mas eles não tinham ainda a plenitude do Espírito Santo. Veja, no tempo de Wesley, eles gritavam, choravam, rolavam no chão, eles pensavam que tinham a pedra de coroa. Logo vieram os pentecostais com os dons, veja, maravilhas, profecias, curas, etc. Pensaram que tinham a pedra de coroa, mas também não tinham. Veja, porque veja, era necessário que aparecesse em cena o ensinador de justiça, de acordo com Joel 2, que derramaria a chuva temporã e seródia no seu devido tempo. Veja, chuva na Bíblia significa o derramamento do Espírito Santo,
Veja, então a pedra de coroa, que é Cristo, veja, viria sobre a igreja através desse ministério que teria a pedra de coroa. E essa pedra cortada sem mãos da montanha, veja, essa é a pedra de coroa, essa é Cristo. E ela veio golpeando a estátua, veio golpeando nos pés de ferro e barro. Veja, quando Khrushchev, o líder soviético, estava sobre a terra, veja, e o líder americano Eisenhower estava na reunião das Nações Unidas. Eisenhower quer dizer ferro, Khrushchev quer dizer barro. Veja, 10 dedos, 5 nações do Oriente e 5 do Ocidente. Veja, aí a pedra, veja, a mensagem, o ministério da pedra de coroa já estava na terra, golpeando a estátua. Veja, e introduzindo Jesus Cristo. Ele é a pedra, Jesus é a palavra manifestada. Veja, então, a partir do parágrafo 136 ele diz assim: agora, o ministério de Lutero até o final de Pentecostes, nessa pequena minoria aqui em cima, veja, essa é a razão pela qual a luz quase se desvanece nesta era ali no calendário, no cartaz. E essa é a era pentecostal. A pentecostal, não as denominações pentecostais, porque eles têm feito exatamente como Laodiceia. Veja, eles são Laodiceia e eles fizeram como os nicolaítas, organizados, porém a verdadeira igreja mundial se tem formado de tal grau que tem vindo um ministério entre eles exatamente igual ao ministério de Jesus Cristo. Agora que tem, veja, eles têm a coisa em condição. Agora, que é o próximo? Esta pedra rejeitada para a pirâmide, cortada da montanha, sem o quê? Sem mãos. Veja, Deus a enviou, o rejeitado. A pedra rejeitada é a cabeça da pedra de coroa, e o mesmo que eles têm rejeitado através desta era gentia é Cristo. E Cristo não foi cortado e posto aqui por um vigário, ou filho de Deus, ou algum grande dignatário da igreja. Ele é o Espírito Santo, e a coroa da pirâmide será Cristo vindo. O vê você? Veja, Cristo, a palavra manifestada. Veja, esses que alegam ter qualquer tipo de ministério profético não realizaram nenhum por cento daquilo que fez William Branham. Veja, aqueles nos seus dias não puderam contestar esse ministério, não puderam invalidá-lo. Veja, porque ele permanece para sempre, porque não é o ministério de um homem, é o ministério de Cristo através de sua igreja. Agora, por que eles estão em forma, vem onde tenho eu isso formado aqui em forma de pirâmide? O levantamento dos santos faz a marcha à glória. Entendem agora? Cristo, a pedra de coroa, a pedra rejeitada, o olho que tudo vê, na nota de $1, vindo exatamente como dizia a Bíblia. E Daniel disse que ele observou a esta era gentia até que a pedra veio da montanha que foi cortada sem mãos. Eles nunca haviam posto a pedra angular sobre a pirâmide. Não foi cortada por mão de homens. É a mão de Deus que cortou a pedra, e que fez? Golpeou a imagem juntamente nos pés e fez pedaços, a fez pó. Aleluia! Que sucedeu nesse tempo? A vinda dessa pedra? Subiu a igreja à glória no rapto, porque terminou a dispensação gentia. Deus a terminou, veja, a vinda dessa pedra. E o que então anuncia esta pedra? O tempo do arrebatamento. Anuncia a vinda do anjo forte de Apocalipse 10. Anuncia a primeira parte do misterioso 7º selo. Veja, esses 7 trovões trazem Jesus para o meio para o meio do povo. Esse novo Efésios, esse Efésios produz a palavra, produz a plenitude da palavra. Irmão, que Deus te abençoe e que Deus te ajude, que Deus te fortaleça nesse dia. É o meu desejo. Compartilhe essa mensagem com quem você ama e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.